tem o pessoal que já entende. Então, nós conseguimos agora a utilidade se mostrou o quanto é necessário. Sim, a minha, na parte de construção nova, eles estão tentando fazer isso, né, a primeira descida da laje, né. Então isso aqui para mim aqui é tudo, já arrasou.
coisa tem a sua história, cada coisa traz um pedaço de mim. Cada coisa tem a sua história, cada coisa traz um pedaço de mim. Nessa caixinha, no meu pequeno museu. Nessa caixinha, no meu pequeno museu. Foto da minha primeira bicicleta, canetinha verde que não escreve mais, um saco de tampinhas de refrigerante, falam de um tempo que ficou pra trás. Cada coisa tem a sua história, cada coisa traz um pedaço de mim. Cada coisa tem a sua história, cada coisa traz um pedaço de mim. Nessa caixinha, no meu pequeno museu. Nessa caixinha, no meu pequeno museu. Eu sou Sebastião Rodrigues Filho, nascido e criado na Lapinha. Nós vimos de uma pescaria. De longe nós com meus amigos avistamos a Mãe do Ouro passeando no alto do cruzeiro ali, do Sangrador, no pasto. Ela subia uns 10 metros de altura andando, voltava, descia novamente e dava para ver as árvores baixinhas, toda verdinha. Aí ela dava aquele passeio longe assim, voltava de novo, subia e depois, daí uns minutos, ela desceu e sumiu no meio do mato onde tinha muito cascalho no pasto. Do ouro, diz o pessoal mais antigo, que é onde os escravos às vezes passavam e enterravam ouro, e ali de vez em quando ela vinha passeando, relembrando a trilha ali dos escravos onde eles passavam, levando ouro. Por medo de ser assaltado, eles enterravam o ouro para seguir viagem. E assim aconteceu o caso que eles contavam. Bom dia, eu sou Dona Elza, doceira da Lapinha, há 55 anos que eu faço doce. Olha, eu vou apresentar aqui um amêndoa que eu faço com amendoim. Esse é o amendoim cru. Eu vou torrar ele para fazer as amêndoas. Aqui ele já está torrado. E o amendoim, você coloca meio litro de água num tacho, um tachinho, com a proporção de 1 kg de açúcar. Não pode ser nem menos, que a calda fica fraca e não dá para cobrir o amendoim. E nem muito, que vai ficar muito açúcar. Tem que ter a medida direitinho, meio litro de água com 1 kg de açúcar. Aqui vai o açúcar. Você mexe bem para não agarrar o fundo, até dar o ponto de fio. Na hora que der o ponto de fio, você vai colocando os poucos. O amendoim leva ao fogo, aí vai dar o ponto de fio, uma calda vai dar o ponto de fio, e o amendoim já está preparado.
para você ir colocando os poucos no amendoim para virar a amêndoa. É a tradição que tem na região da Lapinha. Aqui a gente vai colocando as caldas, gente. Estou começando a fazer a amêndoa. A calda já está pronta. Vai colocando aos pouquinhos para não ficar muito grudado o amendoim. Você mexe um pouco para misturar a calda. E aí vai misturando a calda do amendoim já torrado. O amendoim já está torrado e limpo. Aí vai colando a calda no amendoim. É o processo primeiro que faz com o amendoim. Olha como vai ficando o amendoim, gente. Aos pouquinhos, ela vai ficando branquinha. Aos pouquinhos, você vai colocando o açúcar, ela vai ficando branquinha. Agora, eu já estou finalizando a calda no amendoim aqui. Olha como que as amêndoas ficam. Ela fica branquinha. E agora faz os cartuchinhos para colocar as amêndoas e fica pronto os cartuchinhos. As deliciosas amêndoas feitas na lapinha. Olha o pé! Olha a mão! Foi cadê meu beijinho? Que foi passear, cadê meu beijinho? Que foi passear. Então não fala que eu sou o ar. Não fala que eu sou o ar. Fogo no ar, fogo no ar. Fogo no ar, fogo no ar. Eu não falo que eu sou o ar. Olá, caros ouvintes, caras ouvintes, caros ouvintes. Eu sou Fernando, sou professor de História, servidor efetivo da Prefeitura de Lagoa Santa e estou atualmente no Ensino Fundamental 2 da Escola Municipal Dona Aramita. Desde alguns anos atrás, né, a equipe de História do município, né, dos professores, das professoras de História do município, vem articulando, né, o processo de elaboração da educação patrimonial, com o objetivo, né, de fazer um resgate e uma preservação desse patrimônio, o patrimônio imaterial e o patrimônio material da cidade de Lagoa Santa. Então, dentro da proposta, né, que vem aí também de acordo, né, com as novas diretrizes curriculares, né, com a Base Nacional Curricular,
essa educação patrimonial, referente ao município de Lagoa Santa e seu entorno, começa a ser aplicada na escola este ano. Na verdade, seria ano passado, mas foi adiado para esse ano. E no Dona Aramita, na escola Dona Aramita, a proposta para as séries do ensino fundamental foi trabalhar com o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial do bairro, o patrimônio imaterial da escola e a relação desse patrimônio imaterial com a cidade e com o patrimônio material da cidade. Então, nós propusemos, a equipe de gestores, e a equipe docente da Escola Municipal Dona Aramita, através da minha intervenção enquanto, vamos dizer aí, uma chefia, uma coordenação, e na elaboração do projeto, que depois foi ganhando adendos dos demais professores e professoras dos outros conteúdos curriculares, a gente elaborou então, traçou, através da minha ideia inicial, esse processo do patrimônio, do projeto do patrimônio imaterial da cidade de Lagoa Santa, e do bairro onde está a Escola Municipal Dona Aramita. Então, saber o nome da escola, quando ela surgiu, os funcionários, a relação dessa escola com o bairro, as pessoas que vivem no bairro, a geografia do bairro, os aspectos naturais do bairro, a produção artesanal, a produção alimentícia, que vai aí entrar no ensino de arte, a relação dessa população com a religiosidade do local, e com a própria ideia da Dona Aramita, e também a matemática relacionada ali no plano de expansão, na metragem do bairro, que também tem a ver com esse patrimônio imaterial e patrimônio material, da construção desse espaço geográfico dentro do município de Lagoa Santa. Então, a nossa proposta é trabalhar com isso. Os alunos estão levantando, através de entrevistas, esses elementos, as histórias e histórias do bairro, da relação dessas pessoas com a escola, tá? Os processos migratórios. Então, são vários elementos que, através de entrevistas com pessoas ali que moram, e parentes, e amigos, e vizinhos e vizinhas, essas entrevistas elas vão dar base para que os alunos desenvolvam a apreensão dessa imaterialidade do patrimônio, e da relação dele com essa imaterialidade do patrimônio e com, consequentemente, com a materialidade do patrimônio de Lagoa Santa. As igrejas, a própria lagoa, as grutas, todo o sistema arqueológico, paleontológico, que a cidade tem. Então, essa é a nossa proposta. A gente vai assistir agora um pouquinho de uma conversa com uma das principais moradoras aí que foi indicada para poder falar sobre um pouco da história do bairro e também sobre a escola, Dona Aramita, aí a relação dessa escola com a comunidade que está ao entorno dela e a comunidade que essa escola atende. Muito obrigado e fiquem aí então com esse pedacinho do projeto da Escola Municipal Dona Aramita, de Educação Patrimonial para o ano de 2021. Até mais. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Mário e com a Dona Zezé, que são moradores do bairro Francisco Pereira, onde está a Escola Dona Aramita. E aí o Mário e a Dona Zezé vão contar um pouquinho da história do bairro, da história da família no bairro e também sobre a construção da escola. Vamos lá, Mário, o que você pode contar para nós, por gentileza? Bom, o bairro em si, ele surgiu tem muitos anos, é um dos bairros mais antigos da cidade. Mas, no entanto, era o que menos assim, tinha evoluído. Aí surgiu a ideia do meu avô, junto com os filhos dele, quando mudaram para cá, construíram a lagoa e surgiu essa beleza. Aí
com o passar do tempo também nós adquirimos o asfalto, porque não tínhamos, veio lotação, porque não tínhamos também, e a luz, rede elétrica, e foi crescendo, foi dando um desenvolvimento muito grande, e nós percebemos que o bairro, a tendência agora é crescer um pouco mais. Então, tem muitas pessoas diferentes na cidade, no bairro, então, mas o surgimento do bairro em si, está crescendo e surgiu com essa ideia de criar um bairro muito acolhedor, muito calmo, como de fato é. E você falou também, né, que tem pouco tempo que tem rede de esgoto aqui, né? Uns 4 anos. 4 a 5 anos. E quais são os outros patrimônios do bairro, né? Além da lagoa, né, que chama Lagoa do Francisco Pereira, além da escola, né? Você falou do campo de futebol, né? E temos a Capela de São Francisco de Assis. Tem a capela, tem o campo. Aí você falou também que o campo de Santa Cruz, não é isso? Isso, campo de Santa Cruz. Esse campo, vocês fizeram o hino, né? Isso. Inclusive eu compus o hino do Santa Cruz. Ah. Ele está gravado. E sobre a escola, né? A dona Zezé contou que ela que pediu a construção da escola, né? Foi numa reunião da associação comunitária. Tá. E tem, né? A construção da escola é de 13 de dezembro de 1995. Né, o prefeito era o Fagundes, o vice-prefeito era o Jorge Alcice. E também nós temos algumas coisas, né, que acontecem, né, aqui, né, na região do bairro. Né, tem a Fogueira de Santo Antônio, né? Você pode contar um pouquinho para nós, por favor? Surgiu uma ideia de nós homenagearmos o Santo Antônio, porque minha irmã veio lá do sul de Minas, Campo Belo, e lá eles tinham a tradição de que quem fizesse a fogueira de Santo Antônio não faltava lenha. Nem que ser 2 pauzinhos fizesse a fogueirinha. E nós começamos a fazer, e como de fato não falta lenha pra gente. Além de estar acabando, no instante aparece um carro com um monte de lenha, sem a gente nem estar esperando. E também a devoção ao Santo Antônio também, que é um padroeiro assim, também juntamente com São Francisco, padroeiro da natureza. E o Santo Antônio é um Santo Antônio milagroso mesmo. Então, e aqui no terreno vocês têm uma capela, né? Que fazem coroações, rezas. A capela dedicada ao São Benedito. São Benedito. São Benedito. Inclusive, foi os meus cunhados que propuseram a fazer isso. Inclusive, um deles está até aí, que ajudou na construção da capela. Muito bem. Então é isso, gente. Eu agradeço muito. E tem uma coisa que você falou também do pé de moleque, né? Que a Ione faz. Ione. Doceira antiga. Dona Zezé, muito doceira antiga também. Minha irmã faz uma feijoada como ninguém. Minha irmã, outra faz salgado, doce, bolo. Então é uma família muito, digamos assim, voltada muito para a beleza da natureza e ter os dons colocar em serviço. E também o senhor me contou que na semana que vem você recebe uma medalha lá na Semana Lund, né? Se Deus quiser. Eu convido até para chegar. Foi escolhido por um dos vereadores da Câmara, o Bruno, e me escolheu para representar esse bairro sobre o trabalho social que eu faço aqui. Que eu sou treinador de futebol. Muito bacana. Coordenador de coral. Então, trabalho na associação. Então, acho que é uma maneira que a gente coloca os dons da gente a serviço da comunidade. Muito bem. Eu agradeço muito a vocês por ter recebido a gente aqui. Eu vou finalizando, né? E aí é uma parte do Educação Patrimonial que a gente vai desenvolvendo com os alunos e as alunas do Dona Aramita, né? Essa escola que foi pedido dessa família que está aqui, né? Do bairro, e que hoje atende, né? Centenas de famílias que hoje compõem o bairro Francisco Pereira. Muito obrigado. E a gente vai ainda conversar muito mais sobre esse patrimônio do bairro aqui e sobre a escola. Escola Municipal Herculano Liberato de Almeida. Patrimônios culturais do bairro Aeronautas.
A Escola Herculano Liberato de Almeida está inserida no bairro Aeronautas. Há aproximadamente 30 anos, o bairro era um loteamento novo, com poucas casas e uma vegetação típica do Cerrado, praticamente intocável. O bairro foi fundado sem infraestrutura, mas tinha como braço forte uma comunidade unida, que formaram a Associação Comunitária do Bairro Aeronautas, que organizavam reuniões e festas e lutavam em prol de melhorias para o bairro. A história do bairro Aeronautas é sinônimo de luta e união entre os seus moradores. Ouçam as histórias contadas por familiares dos estudantes da Escola Municipal Herculano Liberato de Almeida, através de entrevistas feitas pelos próprios alunos. Maria mudou-se para o bairro Aeronautas aos 13 anos de idade. Nessa época, onde é chamado de bairro Aeronautas, tinha muitas fazendas e o lugar era marcado por plantações de abacaxi. Ela veio morar aqui para ficar mais próximo da sua mãe, que na época estava fazendo tratamento de saúde em Belo Horizonte. Desde então, o bairro passou por muitas mudanças, como a abertura de novas ruas, comércios, linhas de ônibus, rede telefônica e muitas outras coisas. Há muitos anos atrás, o bairro era uma fazenda, e quando vinha de Belo Horizonte para passear em Lagoa Santa, nunca imaginei que um dia moraria aqui. As pessoas daqui gostam de pescar e fazer artesanato de madeira. Na madeira, eles fazem mesa, tábua de carne, pilão e até mesmo escultura como bichos e pessoas. Gostamos de ensinar culinária para a nova geração e tentar levar a vida com mais tranquilidade. Por que você veio morar nesse bairro? Foi uma opção de bom lugar para morar. Eles escolheram o bairro Aeronautas porque era muito tranquilo para viver com a família e ser muito feliz. Conhecer os vizinhos para conversar, rir, se divertir e ter amizade para sempre. O bairro mudou muito desde quando você chegou? Quais as principais mudanças? Mudou sim, porque não tinha água, luz e rede de esgoto. Agora tem água, luz, rede de esgoto, calçamento, a pracinha, o posto de saúde. Mudou a estrutura para ficar melhor, como ter ônibus para ir para o centro, resolver as coisas e pagar as contas. Tem mercearia, padaria, igreja, açougue e sacolão. O bairro foi quase todo asfaltado, cresceu muito, comércio, supermercado, dentre outras coisas. O que os nossos alunos reconhecem como patrimônio cultural do bairro Aeronautas? As praças, as fazendas, as casas em que vivem, as igrejas,
claro, a nossa querida Escola Municipal Herculano Liberato de Almeida. Escola Municipal Professor Melo Teixeira. O bairro Santos Dumont surgiu em terras pertencentes a Carlos Bicalho Goulart. Por sua localização privilegiada, cresceu com rapidez. Em meados da década de 1960, o aumento populacional já justificava a criação de uma escola no bairro. Tendo em vista essa situação, a inspetora Selma Rodrigues Pinto e o então prefeito João Daer iniciaram gestões junto ao governo do estado de Minas para a construção de uma escola no bairro. Justificavam a demanda com o fato da escola Dr. Lund ser distante e já estar com elevado número de alunos. O pedido foi aprovado pelo governo Magalhães Pinto. A escola passou a funcionar em 1º de agosto de 1964. No início, de forma precária. As dependências da escola eram metálicas. As pessoas referiam-se a ela como escola de lata. O calor no interior era alto. Não havia também mobiliário próprio. Os alunos utilizavam bancos de madeira cedidos por vizinhos. Mesmo com essas dificuldades, a escola começou. Inicialmente pequena, com 2 turmas apenas, e um total de 86 alunos. Pelo restante do ano de 1964, foi gerida pela inspetora Selma Rodrigues. Além de ser uma grande responsável pela estruturação inicial da escola Professor Melo Teixeira, a senhora Selma Rodrigues é uma personalidade importante de Lagoa Santa, sendo, entre outras coisas, autora do hino da cidade. As primeiras professoras eram Efigênia Pinto de Oliveira e Ilse Rodrigues Mariano. Completava o quadro de funcionários da escola a servente Petrina Felizmina Aires. O nome da escola é uma homenagem ao médico João de Melo Teixeira, professor catedrático da cadeira de pediatria do curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tinha uma ligação com Lagoa Santa, que era o local onde ele gostava de passar seus momentos de lazer. Exerceu diversos cargos importantes e muito contribuiu para o entendimento da pediatria como uma especialidade médica. Destacava-se pela inteligência e capacidade de oratória. Pouco depois de seu início, a escola passou a funcionar em um prédio pertencente ao governo do estado, onde hoje encontra-se a creche Nossa Senhora de Belém. O rápido crescimento do bairro, porém, causou a necessidade de ampliação da oferta de vagas. Mais uma vez, o poder público municipal, na gestão do prefeito Lindouro Avelar, em acordo com o governo estadual, conseguiu que um novo prédio fosse construído na localização atual da escola, a Avenida Modestino Gonçalves, inaugurado em 1984. Em 1998, a demanda da comunidade era pelo estabelecimento dos anos finais do ensino fundamental. Houve a municipalização na gestão Genesco Aparecido de Oliveira. O prédio da escola passou por ampliação. Foi erguida uma nova ala, com a construção de novas salas, banheiros e quadra. As primeiras turmas de 6º ano começaram a funcionar em 2000. Ao longo dos anos, sempre houve um trabalho conjunto das sucessivas direções escolares com o poder público municipal no intuito de melhorar cada vez mais a estrutura da escola. Em 2008, na administração Rogério Avelar, foi concluída uma grande reforma no prédio, com a troca do telhado, ampliação da cantina e a construção de novas salas e depósitos.
Atualmente, a escola é dirigida pela pedagoga Cristiane de Matos Almeida Custódio, atende a 495 alunos de diversos bairros da cidade. Estão divididos em turmas de maternal 2, infantil, fundamental 1 e 2, sempre buscando alcançar o ensino de qualidade, no qual o estudante possa desenvolver suas múltiplas capacidades. Podemos perceber que a escola cresceu com o bairro Santos Dumont, sempre para atender às demandas da comunidade. Dessa forma, a Escola Professor Melo Teixeira é reconhecida como patrimônio do bairro, não apenas no sentido de patrimônio público, por ser construída e mantida com recursos públicos. Ela é primordialmente uma parte importante do patrimônio cultural da comunidade do bairro Santos Dumont, devido ao fato de grande parte de seus moradores passarem por seus bancos escolares. Olá, tudo bem? Vou retirar aqui a máscara só um instante para melhorar a comunicação, mas estou no ambiente seguro e sozinho, tá? Não se esqueçam da máscara, do álcool em gel, tá bom? Mas me chamo Paulo, venho partilhar um pouquinho da minha experiência e hoje atual convivência com a Escola Municipal Professor Melo Teixeira. Minha experiência por quê? Foi aqui nessa escola que eu iniciei a minha caminhada educacional, minha caminhada escolar. Lá no início dos anos 90, ainda a Escola Estadual Professor Melo Teixeira, hoje municipalizada, Escola Municipal Professor Melo Teixeira. E é uma satisfação, uma alegria imensurável poder falar da minha hoje participação nessa história. Fui aluno da escola e hoje eu retorno já há 5 anos aqui na escola, 5 para 6 anos aqui na escola, trabalhando, compondo um quadro de funcionários, funcionários esses que trabalham arduamente e diariamente para levar a educação e fazer acontecer a educação na nossa comunidade. E sobre a comunidade, grande parte dessa comunidade em torno da nossa escola passou aqui nessas salas de aulas. Basta a gente caminhar um pouco pelo bairro e perguntar às pessoas a sua história com o Melo Teixeira, nós teremos histórias maravilhosas para serem contadas. Mas que não é o caso aqui desse vídeo, que eu venho partilhar rapidamente só essa minha satisfação e alegria. Mas por formação, sou formado em pedagogia, também sou professor, hoje atuo aqui no Melo Teixeira como auxiliar de turma, como agente de serviços escolares. A minha alegria em poder, de certa forma, poder colaborar e contribuir com esse espaço escolar, onde acontece a educação de fato, é muito grande a minha alegria, tá? Então, quero manifestar isso também a você, poder retornar a essa escola e, de certa forma, colaborar com a história que ainda ela tem pela frente. São muitos anos de história e eu acredito que muitos anos aí ainda virão para ser contada essa história. E a minha alegria de poder ter feito parte e fazer parte dessa história, tá? Então é uma alegria muito grande. Por aqui passaram grande parte dos meus familiares e grande parcela dos meus amigos, né? Então a história que o Melo Teixeira tem para essa comunidade, para a minha vida, né, pessoal, é muito grande. Então, o que eu tenho para dizer do Melo Teixeira é um grande viva Melo Teixeira e que Melo Teixeira tem uma longa vida na colaboração aí da construção da nossa comunidade, tá bom? Então, que possamos usufruir o máximo possível aí do que esse espaço, seus funcionários, os professores, educadores têm para oferecer, tá? Viva Melo Teixeira! Valeu, galera! Oi, gente, meu nome é Lucas Alexander e eu estudo na Escola Municipal Professor Melo Teixeira. A escola é muito importante para mim porque é lá que eu testo os meus conhecimentos, compartilho minhas opiniões, convivo melhor com os colegas e lá aprendo muitas coisas, mas várias coisas. Ela é muito importante para o bairro porque os funcionários da escola são bem capacitados, a escola é muito boa, é rígida, os professores explicam a matéria muito bem
e é um lugar que a gente vai aprender uma coisa que não é só no presente, mas que vai levar para a vida toda, né? Para o futuro. Olá, sou pai do Lucas Alexander, aluno da Escola Municipal Professor Melo Teixeira. Fui aluno da Escola Estadual Professor Melo Teixeira e lá foi os mesmos procedimentos que aconteceu com o Lucas Alexander. É uma escola muito importante para o bairro Santos Dumont, para Lagoa Santa, para o município de Lagoa Santa. É uma escola onde verdadeiramente eu pude aprender, é uma escola onde continua ensinando e é uma escola que vai continuar ensinando. Parabéns para todos os professores, para todos os funcionários da Escola Municipal Professor Melo Teixeira, a diretoria, a todos. Um grande abraço. representando, né, os 3 reis magos do Oriente para a nossa cultura e para toda a comunidade aqui do Portal. Eu deixei de criar galinha pra não ver pitupiar. Eu deixei de criar galinha pra não ver pitupiar.
Folia de Reis é uma festa popular de caráter religioso e folclórico. Essa festa, normalmente, é realizada no período compreendido entre o Natal e o Ano Novo. É uma data importante no calendário católico, pois, segundo a Bíblia, foi nesse tempo que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita dos 3 Reis Magos. No bairro Palmital, na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, a celebração da Folia de Reis começou no início do século XX, quando houve uma praga na plantação de um fazendeiro local. O dono da plantação, então, prometeu que, se a praga acabasse, ele comemoraria a Folia de Reis, junto à comunidade, como forma de agradecimento pela graça alcançada. A partir daí, a festa tornou-se tradição na região. Atualmente, essa tradição é passada de geração para geração, de pai para filho, e ocorre sempre no mês de fevereiro. As ruas estão coloridas e enfeitadas com as bandeiras dos santos. Escuta-se o som dos instrumentos, escuta-se a própria alegria lá fora. Quem quer que estivesse triste pulava de alegria. O refrão gruda na cabeça como chiclete, e, de mãos dadas com alegria, estava a devoção, cantando, pulando, dançando e rememorando a jornada dos reis até o Rei dos Reis. Alegre-se de janeiro a dezembro, pois um menino nasceu. Stephanie Santana. Aqueles dias de festividade, anunciando o Messias, acordando quem dorme com o canto, a dança e toda a sua arte, a bandeira dos santos, cor e luz por todo o espaço. Viva os 3 reis do Oriente que de viagem chegaram. Clara Melissa. A festa. Prepara nas vésperas do Natal. Aqui a cítara de Davi, ali as cantatas mineiras. Vem chegando o mestre, o rei, a rainha e o contramestre. Mais logo os Mateus e a Catirina. Vem pras batalhas, vem pras danças, vem pro coro do reizado. Vem com fé se Deus quiser. Odonir Oliveira. Poema selecionado por Brian Lucas. Butterfly iluminada. Assim como borboletas são, nós somos. Sensíveis, pequenos, acasulamos, crescemos, nos transformamos e assim evoluem, morrem. Todos os lugares que vamos corremos perigo, elas também. As nossas vidas igualmente passam como um raio de luz. Devemos usar o quanto podemos e aproveitar a vida curta que temos e que nos conduz a cada dia. Assim como as borboletas são, nós somos.
Luciane Alves dos Santos. Folia. A emoção fervendo em meu sangue. A dança, o batuque me tomam conta. A marcha, as máscaras, o seu jeito de se expressar é maravilhoso. Como os gritos de alegria que soam em todos os lados. Essa folia é algo inexplicável. Iago Aguiar. Olá! Hoje vou falar um pouquinho das mudanças na paisagem da Escola Municipal Coronel Pedro Vieira, localizada no Campinho, na região de Lagoa Santa. A paisagem é coberta por vegetação de Mata Atlântica e Cerrado. A vegetação de Mata Atlântica é constituída de vegetação arbórea de grande porte, enquanto que a vegetação de Cerrado é mais herbácea arbustiva de médio a pequeno porte. Tem sofrido várias mudanças devido à pecuária queimada na região. Entretanto, continua uma região linda, de belas paisagens, de uma vegetação natural que circunda a escola e deixa um ambiente muito mais natural e agradável. Ao redor da Igreja Católica São Sebastião, a vegetação natural perdeu espaço para a urbanização, com a criação de alguns condomínios, sítios e casas, e aí houve essa mudança na paisagem natural. Com a urbanização, a rodovia MG10, que dá acesso à escola do Campinho, ficou muito mais movimentada e muitas outras áreas foram abertas, perdendo aí mais espaço natural para a construção de estradas. Devido a essa perda de arborização um pouco ao redor da escola e na própria escola, houve uma mudança no clima regional. Com o passar do tempo, o clima ficou mais quente. Antes, em 2011, por volta de 2010, a gente notava que era bem mais frio. Desde 2011, eu atuo como professora de ciências na Escola Coronel Pedro, sempre indo e voltando, e os meus alunos sempre tiveram aula de educação ambiental. Apesar desse cuidado dos meus alunos, de toda a comunidade escolar com o meio ambiental, as mudanças continuam. A vegetação continua sendo desmatada, as estradas continuam sendo reconstruídas, os pastos continuam sendo abertos, né? E as queimadas continuam sendo intensificadas na região. É preciso controlar essas mudanças de maneira a preservar o espaço. Nós temos aí a Serra do Cipó, a Gruta da Lapinha, que são patrimônios preservados e conservados pelo nosso país, de âmbito nacional. Então é importante mantermos as mudanças controladas. Antigamente, o povo contava que quando eles chegaram aqui, havia só mato para todo lado e também apenas algumas casas. No início, a primeira casa era esse sítio na entrada da rua, na avenida principal. Depois, a casa do Sr. Det, que praticamente a família dele que era dona dos terrenos do bairro. Depois veio a casa aqui onde nós moramos atualmente. Com o passar do tempo, as pessoas foram se interessando pelo bairro, então ele foi crescendo.
Veio Dona Tanira, Tião Fagundes, Senhor Joaquim e Dona Cineira. O bairro ficou conhecido como Bairro do Campinho. O bairro também ficou conhecido por causa do campo de futebol que promovia carnaval e fazia torneios de futebol. E o bairro continua a crescer com construções de condomínio e novos empreendimentos. A ponte antiga foi construída em 1914 e ligava a cidade de Lagoa Santa à Zona da Mata. O tráfego de todos os produtos produzidos na Zona da Mata passava por aqui. Patrimônio cultural, para mim, é aquela coisa que você preserva, que a sua família preserva, uma coisa bem histórica da sua família. E minha bisavó tinha um pilão, que ela pisava café e arroz. Patrimônio, para mim, significa tudo que contribui para construir nossa história e nossa identidade. Bens materiais e bens imateriais. Na Lapinha, temos, por exemplo, a gruta, a igreja, as doceiras e as festas religiosas. E patrimônio para mim é uma casa que você tem, é o item material de posse de identidade, um carro que você tem e pode-se dizer que é um patrimônio nosso. Como surgiu esse biscoito de polvilho, que hoje é tão famoso na família? É uma receita de família que veio de vó, da minha avó para a minha mãe e que vem passando de geração em geração. Patrimônio para mim é o conjunto de bens, direitos e obrigações que tem algum valor financeiro. Como é a sensação de ser reconhecida pelo seu trabalho? Minha sensação? Eu sinto muito feliz com isso, né? E graças a Deus tudo que eu faço sai bem, graças a Deus. Agora a pessoa que estiver interessada de aprender, eu estou pronta para ensinar. Patrimônio para mim é uma herança familiar, uma cultura passada de geração a geração, valores. Para mim, patrimônio é minha vida, minha família, amigos e lugares que guardam memórias especiais. Como, por exemplo, a Lagoa do Nado, aonde aconteceram boas lembranças da minha vida. Sou Luan, moro no bairro Campinho e patrimônio para mim são bens materiais ou imateriais, desde que transmitam lembranças ou conhecimentos aos outros. Meu nome é Gabriel, moro no bairro Campinho. Patrimônio significa herança da família. Patrimônio da minha família é a loja, a casa e o carro. A panela está na minha família há 64 anos. Meu nome é Elmo Carvalho de Souza, sou morador aqui do bairro Campinho. Desde que nasci já existia essa festa e sempre acompanhada por a família do meu pai e da minha sogra também, que era muito influente nessa festa, a mãe dela, toda a família. Então o bairro inteiro se compromete com essa festa. Então o Capitão Zico, que era mais conhecido, era meu tio, então ele sempre dedicou muito a essa festa, e a festa engloba não só o bairro, como também a cidade e as cidades vizinhas também. A primeira festa foi de barco do pé de manga, a primeira missa daqui do Campinho foi no Chico Tambori,
debaixo de um pé de jotobá. Essas foram as primeiras missas daqui. E as primeiras festas foi criado debaixo dos pés de mangas, com tachos, tempes debaixo do pé de manga, e funcionava dessa forma nas casas. A gente não tem uma guarda de Congo no município. E uma guarda de Congo, ela é fundamental num lugar, porque tem que pagar visita. Você vai na festa deles, eles vêm na festa da gente. Então, graças a Deus, eu tinha muito conhecimento entre Lagoa de Santo Antônio, Fidalgo, Quinta, que o povo gosta muito de nós lá, Fidalgo, Lagoa de Santo Antônio, Veracruz, Pedro Leopoldo. Então hoje nós temos essa dedicação, essa devoção imensa à Nossa Senhora do Rosário, também a outros santos, nós somos devotos também, mas essa festa é muito chamativa porque todo mundo que a gente pede ajuda na maior boa vontade. Então o custo é baixo para as despesas, porque a maior parte é ganhado. A gente não tem dificuldade de sair, pedir, porque existe o rei de ano, a rainha de ano, que é responsável pela festa. Depois vem a comissão da igreja para acompanhar e ajudar eles nessa realização. Nisso engloba a comunidade, que aí um fala, eu quero ficar com a lista para me pedir, outro pega também. E os reis de Congo, eles vão organizar da maneira, convidando as comunidades vizinhas, chamando os guardas de Congo, que vem. Nós já tivemos aqui festa, até com mais de 15 guardas de Congo, vindo de várias cidades. Às vezes tem um instrumento que usava, que fala que o instrumento é feitiço, chamava isso. Então o pessoal acha que, um outro lado, já acha que a festa é feitiço, esse tipo de coisa assim. Não é assim, às vezes certos instrumentos, às vezes a gente tem que aprofundar muito para saber. Às vezes muitas coisas que o pessoal acha que é e não é. Então, eu acho que Nossa Senhora do Rosário, eu acho que para nossa família é uma santa muito milagrosa. Festa de muita tradição, de festa que você come, bebe e a comida nunca acaba. A de Nossa Senhora do Rosário é toda doada. Você ganha e doa. E essa festa é muito convidativa, porque é uma devoção muito grande, que pelo nosso conhecimento começou com o negro, os escravos lá nas senzalas, eles juntavam para fazer suas festinhas, e tinha muita devoção a Nossa Senhora do Rosário, e assim foram juntando e compartilhando com outras fazendas, e até que chegou à cidade. Olá, meu nome é Juliana Godoy, eu sou professora de História da Rede Municipal de Lagoa Santa. Estou aqui para apresentar para vocês uma parte do projeto que está sendo desenvolvido na escola em relação ao patrimônio da cidade. Bom, contar para vocês um pouquinho como é que esse projeto começou. Há alguns anos a gente reuniu a área de história tem se reunido constantemente nesses anos, e a gente propôs um trabalho para que os alunos conhecessem o patrimônio de Lagoa Santa.
Então, em geral, os alunos tinham muita dificuldade de conhecer e de saber o que é patrimônio da cidade. E patrimônio aqui, a gente fala tanto de patrimônio material, dos prédios, da própria lagoa, quanto patrimônio material, que são as festas, congados, as doceiras. E aí a gente pegou esse universo de patrimônio que a gente tem na cidade e a gente queria trabalhar ele dentro da escola e dentro do conteúdo de cada disciplina e das séries, desde as séries iniciais às séries finais. Esse ano, um ano de pandemia, um ano atípico, a gente está trabalhando esse projeto à distância. E aqui eu vou apresentar para vocês um pedacinho do nosso trabalho, que esse pedacinho do nosso trabalho foi feito com o 6º ano. A gente usou de tema esse ano na escola a vanguarda do conhecimento. Então, a gente quer pegar os trabalhos mais recentes em relação aos estudos sobre Lagoa Santa para conhecer. Por quê? Porque a partir da conservação do nosso patrimônio, seja ele material ou imaterial, a gente vai, com o tempo e com as análises em relação a isso, a gente vai conhecendo novas questões sobre o mesmo patrimônio. E aí, pegando de gancho também, lógico, o nome da escola, o Dr. Lund, e as pesquisas que ele fazia, é de suma importância entender não só sobre a vida do Dr. Lund e a sua importância, mas entender como Lagoa Santa é importante para a história, para a pesquisa da história da ocupação da América pro mundo, porque é uma área de grandes sítios arqueológicos, uma base de pesquisa fantástica para as universidades brasileiras e internacionais. Então, vocês vão ver aí um pedacinho desse tema que foi trabalhado com o 6º ano, uma leitura de uma pesquisa, de uma reportagem sobre uma pesquisa inovadora sobre a Luzia, que traz grandes mudanças para a nossa visão da ocupação da América, e vão ver também um trabalho relativo a esse tema, chamado Nuvem de Palavras, para que os meninos tenham uma aproximação em relação aos estudos desenvolvidos em Lagoa Santa. Eu espero que vocês gostem. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Bruna. Estou aqui representando a Escola Municipal Dr. Lund para ler um texto sobre a pré-história brasileira. Na aula passada, discutimos sobre a ocupação da América. Agora vamos descobrir como nossa cidade é importante para esses estudos. Para entender como a América foi ocupada, são feitos estudos arqueológicos em várias regiões. No Brasil, são feitos vários desses estudos. Em geral, é mais fácil encontrar vestígios em locais com menos humanidade, ou com cavernas que protegem os vestígios ou até mesmo regiões congeladas. Claro que esse não é o único elemento. O tipo material, vestígio, também faz diferença. É mais fácil achar vestígios de materiais endurecidos, como concha e pontas de flechas, do que de casas construídas de madeira. Nessas investigações da ocupação da América, não existe um contexto de uma ocupação, por isso, cada vestígio é importante. Um dos vestígios mais importantes foi encontrado em Lagoa Santa. O novo roteiro reconta a história da mais antiga brasileira conhecida. Trabalhos de cientistas de diferentes países lançam novas luzes e ainda mais intensas sobre a pré-história de Minas e das Américas. Com valorização do legado do dinamarquês Peter W. Lund, nascido em 1801 e falecido em 1880, chamado de Dr. Lund, que viveu por 46 anos em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, e se tornou o pai da paleontologia e da arqueologia brasileira. Em uma das pesquisas, um grupo de estudiosos internacionais e brasileiros, incluindo 3 da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, apresenta resultados inéditos sobre o povoamento pré-colombiano das Américas por meio de estudos dos processos iniciais de ocupação na América do Norte e do Sul. Um dos mais surpreendentes achados é o que sustenta
Luzia, considerada a brasileira cujo crânio datado de 11,4 mil anos, foi salvo do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não tinha feições africanas e sim mais semelhantes às dos indígenas brasileiros. O trabalho será publicado na revista norte-americana Science. Por sua vez, o estudo baseado nas descobertas de Peter Lund em Minas inclui várias amostras com mais de 10 mil anos, entre 10,4 mil e 10,7 mil coletas pelo cientista dinamarquês em Lagoa Santa. Os pesquisadores tiveram sucesso no processo de datação por radiocarbono e estudos genômicos dos famosos restos humanos da cidade da Grande BH. O material faz parte do acervo do Museu de História Natural da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, enviado para lá por Lund no século XIX. De acordo com os pesquisadores, os achados são cruciais para o entendimento da ocupação das Américas na pré-história. De acordo com os estudos das populações pré-históricas da América do Norte, foi possível perceber um sinal genético no que se chama a população de Lagoa Santa. Isso foi possível graças aos estudos que foram feitos em Luzia e em outras peças coletadas por Lund que se encontram no Museu da Dinamarca. Assim, com um novo estudo genômico relacionado ao DNA, 30 crânios da região cárstica de Lagoa Santa baseados em estudos de morfologia craniana e análise genética desvendaram a história da distribuição das primeiras populações do continente americano. DNA indica ancestrais comuns. A teoria de que o povoamento das Américas teria sido dado por duas levas migratórias, vinda do nordeste da Ásia com população de traços africanos e australianos, e outra de ameríndios semelhantes a indígenas atuais. Parece ter sido desmontada, e o que aponta estudo feito a partir de DNA fóssil com amostras dos mais antigos esqueletos encontrados no continente, que aponta a existência de um único grupo ancestral de todas as etnias da América. Com isso, o rosto com traços marcadamente africanos de Luzia, como foi batizado o crânio da jovem paleoamericana descoberta na década de 1970 em Lagoa Santa. Foi redesenhado por pesquisadores de 8 países, incluindo Inglaterra, da Universidade de São Paulo, USP, da Harvard University, EWA, e do Instituto Max Planck, Alemanha. Os dados arqueogenéticos que mesclam o conhecimento de arqueologia e genética mostram que todas as populações da América descendem de uma única que chegou ao Novo Mundo pelo Estreito de Bering há cerca de 20 mil anos. Veja o mapa. Pelo DNA, é possível confirmar a afinidade dessa corrente migratória com os povos da Sibéria e do Nordeste da China.